Graça e paz. Amém. Bastante quente, né? Bastante calor. No dia 5 nós teremos a nossa vigília. E é um tempo de nós estarmos orando e consagrando a nossa vida ao Senhor. Na verdade, amanhã já é dia 1º e amanhã então começa o nosso jejum. E a temática desse mês de fevereiro é a santificação. Então, nós começaremos amanhã o jejum e dia 5, que é de sexta para sábado, nós estaremos nessa vigília, cultuando, louvando, adorando a Deus e orando ao Senhor por nossa cidade, por nosso país, pelas missões que nós precisamos orar. Amanhã começam os homens e os casais, os homens solteiros e casais, e aí no outro dia, então, começam as mulheres solteiras. São 24 horas de jejum. Mas se você não pode fazer as 24 horas, você faça, então, até o meio-dia. As pessoas que estão tomando medicação, então, faça até meio-dia, façam um jejum parcial, mas não deixe de jejuar. É o mês da santificação, é o mês que nós temos que nos consagrar ao Senhor. E como igreja, Deus tem nos desafiado a isso, a vivermos mais de Deus. E para vivermos mais de Deus, nós temos que buscá-lo. Amém? No próximo domingo, nós teremos também culto de ceia. Teremos a ceia na parte da manhã, no culto da manhã, e teremos a ceia no culto da noite. Tem pessoas que ficam preocupadas. Mas eu posso tomar ceia de manhã, posso tomar ceia à noite. Enfim, irmão, se você está em consagração com o Senhor, se você tem buscado a Deus, você pode tomar ceia de manhã, pode tomar ceia à noite, não tem problema. O importante é você estar com a sua vida com Deus, no altar do Senhor. Amém? Entenderam? E quem não puder vir ao culto à noite, não tem problema. De manhã nós também teremos a ceia, você pode participar da ceia no culto de manhã. Amém? Glória a Deus por isso. Pastora Tatiana está aqui conosco. Tá de férias. E veio receber a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Muito bem. Abre a sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel, capítulo 6. É um texto bastante conhecido. Mas o Senhor falou comigo, ministrando algumas coisas sobre esse texto, sobre a vida de Daniel. Daniel, capítulo 6. Para quem não sabe, a pastora Tatiana está lá na igreja de Vicente de Carvalho, junto com o pastor Edeltino, sua família. Então, quando acabar o culto, você aproveite para abraçá-los, né? Célula? O tema para essa noite é a cova do louvor na expressão da gratidão. Diz assim a palavra do nosso Deus. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 satrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Repitam comigo, um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa.
Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fazer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. E tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem nas covas dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, a romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ei o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações, homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada.
Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. E Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, persa. Amém. Podeis assentar. E esse é o nosso Deus. Deus tremendo e maravilhoso. Muitos citam esse texto, falando sobre o livramento, falando sobre o poder de Deus, falando sobre as maravilhas de Deus, falando sobre o agir de Deus, sobre o natural de Deus, enfim, que Daniel foi livrado da cova dos leões. Nós sempre ouvimos esse texto dessa forma, e glória a Deus por isso, porque nos motiva, porque verdadeiramente Deus é tudo isso, né? Deus, ele livra, ele liberta, Deus, ele move o sobrenatural, nós sabemos de tudo isso. Mas esse texto, ele me chama a atenção sobre 3 coisas da vida de Daniel. E nós estamos no último domingo, último culto, falando sobre a temática da gratidão. E eu vou falar sobre 3 coisas, uma delas já foi até falado, já foi citado aqui durante esse mês, mas eu vou estar falando novamente. E eu lembro quando eu estive em Mandaguari, em uma das vezes que estive em Mandaguari, na verdade, a primeira vez que nós fomos no congresso lá, no Congresso da Visão, e eu lembro que o espaço, ele era pequeno, não era um espaço muito grande, né? E nós pagamos para estar lá, enfim. Então, ou a gente chegava cedo, ou a gente tinha que levar cadeira, e corria o risco de ficar na cadeira do lado de fora, porque o espaço era pequeno, não tinha ar-condicionado, nós fomos no verão, né? Mas, enfim, tudo bem, né? Mas, quando terminava as palestras, que nós íamos ao banheiro, ao toalete, só tinha 2, um feminino e um masculino. Então, as filas eram imensas para poder ir no banheiro. E a gente olhou assim, um para o outro, como isso, né? Você faz um congresso para tantas pessoas com apenas 2 banheiros. Mas ficamos ali na fila, né? E nós aprendemos com aquele povo. Em nenhum momento nós ouvimos ninguém reclamar. Tinha senhores, tinham jovens, tinha crianças, tinham adolescentes. Em nenhum momento nós vimos ninguém reclamar. E nós ficamos constrangidos. E é interessante que se você está num lugar onde ninguém reclama, não tem como você reclamar. Porque fica até feio, né? Mas nós ficamos muito constrangidos e entendemos que aquele era o estilo de vida deles. Eles aprenderam a não reclamar. Eles aprenderam a não murmurar. Eles aprenderam a estar grato por todas as coisas. E eu nunca esqueço disso. E toda vez que nós entramos na temática da gratidão, eu me lembro disso. E hoje eu tomo isso como uma disciplina na minha vida. Às vezes, quando eu percebo que eu vou reclamar, murmurar de alguma coisa, eu já tento me refrear, pedir perdão a Deus e tomar a posição de ser grata a Deus. Amados, a diferença de Daniel para conosco está aí. Daniel era um cara que sabia ter um coração grato ao Senhor. Daniel, ele louvava a Deus em todo tempo.
Daniel, ele buscava o Senhor em todo tempo. O seu coração era grato a Deus, independente da circunstância a qual ele estivesse vivendo. Na verdade, ele estava numa circunstância não tão favorável. Ele estava como um escravo, apesar de que ele estava na elite, mas ele não estava com o seu povo, ele não estava com a sua família, ele não estava na sua casa. A condição dele não era boa nesse sentido. Mas Daniel, mesmo assim, ele reconhecia quem era Deus na vida dele. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender com Daniel é que a grandeza de uma vida grata está no reconhecimento. A grandeza de uma vida grata está no reconhecimento. Eu estava vendo no Face, até mostrei para minha filha, e no Face estava falando sobre a mulher, sobre a mãe, né, e o reconhecimento dos filhos para com a mãe. E falando que quando a mãe vai ter o filho, na hora do nascimento, e aí fala que a dor que a mulher pode suportar é até 45, e a dor na hora do nascimento da criança é 55. Então, é além do que um ser humano pode suportar, é a dor que a mãe sente na hora de parir ali o filho. Imagine, e aí fala que é como se estivesse quebrando 30 ossos ao mesmo tempo. Aí a minha filha falou, não me assusta não. Aí eu falei, mas é bem assim mesmo. Enfim, eu tive 2 partos normais. E aí eles falavam sobre isso, né, para que os filhos reconhecessem a mãe, né, a dor que ela suportou pelo filho. E hoje eu estava conversando também com uma discípula, né, e conversamos, e ela me agradeceu. E ela falou assim, pastor, eu sei que a minha discipuladora fala assim, agradeça a Deus. Ela falou, mas eu já agradeci a Deus, pastor, aí agora eu quero agradecer a senhora. Eu falei, tá bom, minha filha, pode agradecer, não tenho problema com isso, porque eu sei que é Deus na nossa vida. Mas eu louvei a Deus pelo reconhecimento dela. E o reconhecimento é algo muito forte. O reconhecimento, ele mostra a sua gratidão. E Daniel, ele reconhecia Deus na sua vida. Em toda circunstância qual ele estava passando, ele reconhecia Deus. E a maior expressão da gratidão é o reconhecimento. Uma das meninas pregou aqui em uma das terças-feiras, acho que foi a Carlinha, falando sobre isso. E o reconhecimento, ele é algo muito forte. E eu percebo que a situação aqui, como nós lemos, a situação ela foi armada para Daniel. Foi uma cilada, foi uma emboscada, foi algo que foi armado contra Daniel. Mas interessante, porque quando sai o decreto, Daniel ouviu o decreto. E Daniel era um cara que conhecia das leis, e ele respeitava as autoridades, mas o seu maior respeito era a autoridade de Deus sobre ele. E ele falou, esse daí não vai dar certo não. Mas o que Daniel fez? Daniel, ele foi dobrar o seu joelho como ele fazia sempre. E como diz a palavra, ele rendeu graças ao Senhor, como ele sempre fazia. Interessante, amados, porque Daniel não foi reclamar, Daniel não foi murmurar, Daniel não foi fazer aquela oração forte. Senhor, pega os meus inimigos e dá cabo deles. Não, Daniel não fez essa oração. Tem alguns até que falam, Deus vai te colocar no leito de morte. Tem essas coisas, né?
enfim. Mas Daniel, ele não faz essa oração. A oração de Daniel era de gratidão ao Senhor, porque ele conhecia quem era o Deus a quem ele servia. Então ele não estava preocupado com aqueles que estavam caluniando ele, com aqueles que estavam perseguindo ele, com aqueles que estavam falando mal dele. Na verdade, nós somos muito dodóis, irmãos. Às vezes as pessoas falam mal de nós e nós começamos a chorar, nós desesperamos, queremos sair da igreja. Nós somos muito dodóis ainda. Daniel era curado no seu coração. O problema dele não era com os outros. O problema dele era buscar a Deus, ser fiel a Deus, e ele lutava por isso. De ser fiel a Deus, permanecer fiel a Deus. E ele permaneceu naquilo que ele buscava ao Senhor. Ele dobrou o seu joelho para agradecer a Deus. Na situação a qual ele estava passando, de perseguição, de lutas, de ciladas armadas, você acha que Daniel era bobo? Com certeza Daniel sabia que os caras estavam com recalque para o lado dele. Com certeza ele sabia. Mas Daniel tinha o seu coração curado. E ele foi fazer o que ele fazia todos os dias, que era agradecer a Deus. O que você tem feito quando alguém fala mal de você? O que você tem feito quando alguém pisa no seu calo? O que você tem feito quando alguém fala mal do seu filho? Porque mãe é assim, né? Não fala mal do meu filho. O que você tem feito quando dizem não para você? O que você tem feito quando você é perseguido? Quando te caluniam? O que você tem feito? Ah, pastora, eu estou que nem lá atrás, olho por olho, dente por dente. Eu tenho dado troco. Fala a pessoa ao seu lado, vigia, irmão. Eu conversava com uma pessoa e ela falou assim, pastora, pastor Jânio me falou que árvore que dá fruto lançam muitas pedras. Aí eu falei, sim. E o que você está fazendo com as pedras? As pedras são lançadas, mas o que você está fazendo com ela? Você está jogando ela de volta? Ou você está escondendo, fugindo do problema? Eu falei, aproveite, pegue essas pedras e monte um altar da oração ao Senhor. Era o que Daniel fazia. Cada pedra que ele recebia, ele ia orar ao Senhor. Não a oração vingativa, mas a oração de agradecimento a Deus. Porque muitas vezes a gente não gosta de determinadas situações. Mas tudo na vida faz parte. Tudo na vida do crente faz parte. Não é o acaso, é permissão de Deus. Para o seu tratamento, para o meu tratamento. Como eu sempre costumo dizer, nós somos pedras nos rios, que caem brutas, feias, pontiagudas, cascudas, e aí nós vamos nos ralando um no outro. Por isso que a célula é uma bênção, né? E a gente vai se ralando um no outro, né? Um no defeito do outro, até que a gente vai ficando pedras lindas, lisinhas, coloridas, pedras perfeitas, pedras preciosas. Seja como Daniel,
em tempos de perseguição, agradeça a Deus, até pela perseguição. Porque se você está sendo perseguido, é porque você está bem na fita com Deus. Porque quem não está bem na fita com Deus, o inimigo não está nem aí. Mas se você está buscando a Deus, pode se preparar, porque você vai passar por perseguição. E tome cuidado para você também não perseguir os outros, né? Em nome de Jesus. Aqui nessa igreja não tem perseguidores. Amém? Ô, glórias! Segunda coisa, a grandeza de uma vida grata está na disciplina. E essa palavra disciplina é muito importante no mês de janeiro. E hoje é o último dia do mês de janeiro, né? Porque a gente precisa se disciplinar algumas coisas. Tem pessoas que falam assim, tomara que o ano de 2016, Jéssica, seja melhor que o de 2015. Eu falo, tomara mesmo, o que você vai fazer para ficar melhor? Né? Porque não é o ocaso, é o que nós fazemos, é o que nós traçamos, é o que nós vamos trilhar. Aí eu estava vendo lá a Ju no Face, né? Ganhou lá a faixa azul, kickbox, é isso que fala, Ju? Falei, olha só, 10 anos, Ju, é isso? Meu Deus, eu falei, meu Deus, 10 anos. É disciplina, gente. É disciplina. Se nós queremos alguma coisa na nossa vida, nós temos que ter disciplina. Se nós queremos buscar alguma coisa para as áreas da nossa vida, é disciplina. E nós precisamos disciplinar a nossa vida espiritual. Muitas vezes a sua vida não está tão bem, porque você não tem se disciplinado espiritualmente. E Daniel, ele continuou fazendo aquilo que ele fazia. Tem gente que na hora da perseguição, da luta, desiste, dá as costas. Daniel não parou, ele não desistiu, ele continuou naquilo que ele estava fazendo, porque ele sabia que aquilo era prioridade, ele sabia que aquilo, a vida dele dependia daquilo. O êxito, o sucesso para a vida de Daniel dependia dele estar na presença de Deus. Eu costumo dizer para minhas discípulas, não está dando certo o seu dia, comece orando, comece lendo a Bíblia, comece fazendo sua devocional, você vai ver que vai ser uma bênção o seu dia. Porque você está priorizando Deus na sua vida. E era o que Daniel fazia, a disciplina dele era 3 vezes ao dia. Uma colega minha estava contando que trabalhou com ela, uma outra Lu, né? Ela falou, é só a Lu que vem trabalhar comigo. E ela disse que essa Lu tinha um sonho. Ela ganhava o salário mínimo, e ela falava, meu sonho é ganhar R$1.000 por mês. Isso há uns 5 anos atrás. E então ela começou a estudar, ela começou a fazer um curso, e ela precisava ajudar a mãe dela. Então, com muito sacrifício, ela pagou o curso, e ela estudava muito. E o sonho dela era passar na Petrobras. E aí minha colega disse que toda vez que ela estava conversando, o tempinho que tinha, tá jogando conversa fora com as amigas, a Lu estava estudando. O tempinho que tinha, a Lu estava estudando. E hoje a Lu está na Petrobras. Deve estar ganhando mais de R$15.000 por mês, por aí. Ela queria ganhar apenas R$1.000. Mas ela se disciplinou. E ela foi abençoada, ela conquistou aquilo que ela buscou. É na disciplina que nós buscamos o êxito para a nossa vida. Mas nós estamos falando daqui também da disciplina de estarmos na presença de Deus. É começo do ano.
comece a orar a Deus, comece a ter sua rotina de oração, sua rotina de jejum. Ah, pastora, mas eu não consigo jejuar. Faz 3 horas de jejum, faz 4 horas, começa aos poucos. Faça voto ao Senhor, faça o jejum de Daniel, que tem muita gente que acha que é fácil, né? Fica 21 dias nos legumes, na verdura, nas frutinhas. Eu ouvi uma vez no Fantástico, aquela repórter chamada Glória Maria, e ela disse na reportagem que ela faz a cada semestre, ela faz o jejum de 3 dias só na água. Que nem às vezes a gente faz aqui. Né? Alguns fazem aqui. Né? Vamos ver se a gente ajuda a melhorar. Né? E sabe por que ela faz esse jejum? Para desintoxicar o corpo dela. Você já pensou nisso? O que o seu jejum vai fazer? Desintoxicar o seu corpo e a sua alma, que está cheio de sujeira, cheio de porcaria. Se uma mulher como ela consegue fazer o jejum de 3 dias só na água, por que você não consegue? Fica aí a dica, né? Mas Daniel, ele buscava Deus no jejum, na oração, assim como grandes homens, assim como John Wesley, como Bunyan, como muitos homens, que converteram milhares, que converteram muitas almas, muitas vidas, converteram nações, porque priorizavam a sua vida com Deus. John Wesley acordava 4 horas da manhã, todos os dias, para fazer a sua devocional. Geralmente era 2 horas de devocional, para aí sim depois ele começar os seus afazeres. O seu êxito na sua vida está em buscar a Deus, em priorizar a Deus na sua vida. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E muitas pessoas pensam que esse esforço é para se libertar da bebida, se libertar do cigarro, se libertar, sei lá do quê, de tantos vícios, né? Da pornografia, né? Sei lá, de tantas coisas. Mas, na verdade, esse esforço que Cristo fala aqui, é o esforço para você estar na presença de Deus. Porque o mundo, com as suas seduções, nos roubam esse tempo. Quantas vezes a gente acorda, passa o dia, vai dormir, dobra o joelho, Senhor, abençoa o meu dia e abençoa o dia de amanhã, amém? Né? E vamos dormir. Isso quando já não está dormindo. Né? E Deus nos deu 24 horas do dia. O reino de Deus é tomado por esforço. Eu tenho que me esforçar para estar na presença de Deus. Quanto mais eu busco Deus, mais eu tenho dele. E quanto mais eu tenho de Deus, menos eu tenho de mim. Menos eu tenho das minhas fraquezas, menos eu tenho das minhas limitações. Esse era o segredo de Daniel. Daniel não estava preocupado com a perseguição. Daniel não estava preocupado com as lutas, com as dificuldades. Daniel se preocupava em estar na presença de Deus. Porque ele era apaixonado pelo Senhor. E ele sabia que o êxito da vida dele estava na presença de Deus. Daniel tinha uma cova. E era a cova da gratidão. Era a cova do louvor, era a cova da adoração. Como eu disse aqui de manhã, eu já faz anos que eu não escuto músicas mundanas. Já tem anos. Porque eu vi que essas músicas, elas não me traziam nada. Agora, os louvores do Senhor, sim. Quando estou triste, quando estou abatida,
quando estou nas lutas, nas dificuldades, nas vitórias, é o louvor do Senhor que me enaltece. É o louvor do Senhor que sustenta meu espírito. É o louvor do Senhor que me renova, que me levanta, que me dá ânimo. Quando você estiver triste na sua casa, no seu trabalho, louve ao Senhor. Coloque um louvor a Deus, você vai ver como é que você vai ficar. Como o seu dia vai ser uma bênção na presença do Senhor. Daniel, ele fez essa cova, a cova do louvor, da adoração a nosso Deus. E aí, Maria, a história de Marta e Maria. Marta vivia atarefada, preocupada, ansiosa, cheia de problema. E a palavra de Deus diz que a Maria, ela escolheu a melhor parte, que era estar na presença do Senhor. E diz a palavra, e essa não lhe será tirado. Armaram marapuca para Daniel, mas nada, nem ninguém, nenhuma situação tiraram Daniel da presença do Senhor. E a palavra de Deus diz, quem te poderá tirar da presença do Senhor? Quem poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E aí vem falando, é altura, são anjos, são demônios, são situações, são os problemas, são as perseguições. O que pode te separar do amor de Deus? São os pecados, são as seduções do mundo. O que pode te separar do amor de Deus? A palavra de Deus diz, nada. Se você buscar verdadeiramente o Senhor. Nada, ninguém conseguiu tirar Daniel da presença de Deus. Estava tudo armado, agora a gente acaba com Daniel, já era. E eis Daniel, vivinho da Silva. E Daniel falou, estou aqui vivo. Interessante, né? Daniel ficou uma noite inteira na cova dos leões. A terceira coisa, a grandeza de uma vida grata está em vencer os seus leões. A grandeza de uma vida grata está em vencer os seus leões. Quanto tempo que você está nessa cova? Daniel ficou uma noite inteira. Quanto tempo você está nessa cova? A frase que muitos usam, muitas pessoas dizem isso, né? A cada dia eu tenho que matar um leão. Né? Às vezes você pergunta, está tudo bem, meu irmão? Está tudo bem, meu irmão? Cada dia eu tenho que matar um leão. Mas sabe qual é a boa notícia? Que você não tem que matar leão nenhum. Sabe por quê? Deus envia os seus anjos ao teu favor. E foi o que aconteceu com Daniel. Daniel não teve que fazer nada. A única coisa que Daniel fazia era buscar a Deus. Só isso. Mais nada. Simples assim. Diga a pessoa ao seu lado, irmão, é simples assim. É só buscar Deus. Mais nada. Simples assim. E Daniel entrou lá, os leões morrendo de fome. Eu imagino a leoa, porque ela tem que alimentar os filhotinhos. Porque o leão, ele é meio preguiçoso, né? Geralmente ele dorme e deixa a mulher para ir trabalhar, para caçar. Né? E ele que leva a fama, a situação. Mas imagina, a leoa ali morrendo de fome. Queria dar comida para os bichinhos dela, para os filhotinhos. E o anjo entrou lá e fechou a boca dos leões. Quando nós priorizamos Deus na nossa vida, Deus fecha a boca dos leões, das situações da sua vida.
Qual é a cova que você está? Qual é a situação que você tem vivido? Agora, o grande problema é que tem pessoas que têm sido vencidas pelos leões. E aí, qual é o problema? Porque quando o rei Dario falou, rapaz, será que você está vivo aí? Será que seu Deus te livrou? Eu falei, estou aqui, eis-me aqui, bem vivinho, são e salvo, não tem um arranhão, tem nada. Do jeito que eu entrei, do mesmo jeito eu estou saindo. Sabe por quê? Ele falou, eu sou inocente. Deus viu a minha inocência. E eu sou inocente também diante da sua autoridade, Dario. Agora, sabe por que às vezes nós somos vencidos pelos leões? Porque falta inocência em nosso coração. Porque há meias verdades dentro de nós. Porque a falsidade, a inveja, a raiva. E a inveja pega pra caramba, os ciúmes, né? Mulher ciumenta é uma praga. Meu Deus. Homem ciumento também. Mas geralmente é mais as mulheres. Ninguém merece. Você não é dono da outra pessoa. Você não é dono do seu marido. Ele é seu parceiro. E você também não é dono da sua esposa. Ela é sua parceira. Então, deixe de ser bobo. Deixa de bobice. Né? Eu costumo dizer para minhas colegas, né? Estou no meu trabalho, aí tem algumas que toda hora, todo dia, ligando para o marido. Todo dia. Eu falo, meu Deus, o que é isso? Vai trabalhar, mulher, deixa o homem trabalhar. Você vê eu ligando para o meu marido está trabalhando, eu estou trabalhando. Quando eu chegar em casa, a gente se vê, a gente dá um beijinho, um abraço. Né? A gente mata a saudade. Mas, enquanto isso, deixa o homem trabalhar, pelo amor de Deus. É umas bobices que eu não aguento. Confie no seu Deus. Vai orar ao Senhor, entrega o seu marido a Deus. Entrega os caminhos do seu marido a Deus, você vai ver só. Se o cabra quiser fazer qualquer coisa errada, Deus vai colocar um anjo no caminho dele. E ele vai ainda tropeçar no anjo. E vai tomar o susto e vai falar, é o anjo. Essa miserável. Vai orar a Deus. Entrega seu esposo, entrega seus filhos no Senhor. Que Deus, Ele cuida, Deus, Ele move, Deus, Ele age. E era o que Daniel fazia. Daniel, ele não foi vencido pelos leões, mas muitas vezes nós temos sido vencidos pelos leões que estão dentro de nós. Esses são os piores leões. Aqueles que estão rugindo dentro de você. A sua raiva, a sua sede de vingança, os seus desejos, as suas vontades, as suas manias, velhas manias, seus pecadinhos. A gente estava conversando nessa manhã e estávamos falando da liberdade que nós temos no Brasil, de poder cultuar, de poder servir ao Senhor, mas quanto crente safado que existe no Brasil, pelo amor de Deus. Eu, Rafael, estava pregando aqui, é verdade, meu irmão, o inferno vai ficar lotado de crente. Meu Deus, misericórdia. Porque aqui nós temos a liberdade de expressar nosso louvor, nossa adoração. Hoje ser crente é moda, todo mundo é crente. Mas o Evangelho de Cristo diz que nós devemos nos esforçar para vencermos a nós mesmos.
matar nossa carne, tomar nossa cruz. Esse é o evangelho verdadeiro. Morrer para nós mesmos. Matar os leões que estão dentro de nós. Quantas vezes nós temos sido vencidos nessa cova do leão? Os leões que estão dentro de você. No que você tem sido vencido? Quais são os seus leões? Deus te chama nessa noite para sair dessa cova. Dos leões que têm rugido dentro de você. Eu coloquei até algumas coisas aqui. Tem os leões dos pensamentos obscenos, os leões dos medos, do ódio, dos desejos, dos fetiches. Fetiches não é de Deus não, irmão. Você vê o que aconteceu essa semana? A mulher foi fazer o que não devia lá na lancha, lá no Guarujá. Não sei, diz que foi com um homem, com 3 homens, não sei lá quanto que foi. Enfim, mas foram pegos. Saiu nas redes sociais, gente, pelo amor de Deus. É fetiche, estava com vontade de fazer uma coisa diferente. Pelo amor de Deus. Isso é pecado, é erro. E tanto é pecado, irmãos, porque a palavra de Deus diz que aquilo que está oculto será revelado. Então tome cuidado com seus leões, com os leões que estão rugindo dentro de você. São leões que vêm para devorar a sua alma, para devorar a sua fé, para devorar a sua alegria, para devorar os seus princípios, os seus valores. A palavra de Deus diz que o diabo ele vem com sapatinho de algodão. Tome cuidado. É aquela coisa, nada a ver, é só um pouquinho, só um pouquinho, o que tem? E daqui a pouco, quando você for ver, você já foi devorado pelo leão. Deus te chama, nesse tempo, para sair dessa cova. Qual é a cova que você tem estado? Deus te chama para viver nele, reconhecer ele como Deus da sua vida, reconhecer a Cristo, aquele que te guarda, aquele que te protege. Para pensar um pouco agora, quantos livramentos o Senhor já te deu? Quantas vezes Deus te guardou? Quantas vezes Deus falou contigo? Quantas vezes Deus te protegeu? Reconheça Ele. Viva uma vida diária com o Senhor. E Ele fechará a boca dos leões. Na verdade, você não tem que se preocupar com os leões. Na verdade, você tem que se preocupar. A sua vida estar em Deus. Em buscar a Deus. E eu vou orar por você nessa hora. Nós vamos orar.